Você está vendo essa curva azul mostrada aqui no gráfico que cai mês a mês ao longo de 360 meses? Essa curva representa os juros que você paga em um financiamento que é regido pela tabela Price. Já essa curva laranja, que está um pouquinho menor que a curva azul, é o mesmo financiamento que nós temos nesse caso aqui da tabela Price, só que em um financiamento em tabela saque. Então você percebe que o tanto de juros que você paga é ainda menor. Essa curva em cinza é o mesmo financiamento dessa tabela saque, só que utilizando o seu fundo de garantia a cada 24 meses para quitar parcelas e com isso pagar menos juros. E aí por fim nós temos a curva amarela, que é o mesmo financiamento dessa curvinha cinza, só que além de usar o fundo de garantia a cada 24 meses, ela usa também o 13º a cada 12 meses. Com essa planilha você consegue simular estes e muitos outros cenários para ter um pouco mais de previsibilidade em relação ao seu financiamento, seja ele tabela Price ou tabela saque, e com isso utilizar as amortizações de forma muito estratégica. Essa planilha que eu vou mostrar nesse vídeo, ela é extremamente completa, como você vai ver, e ela está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. O grande ponto interessante dessa planilha é permitir cadastrar algumas amortizações que vão ocorrer ao longo do tempo. Por exemplo, eu consigo cadastrar uma amortização que eu vou chamar de FGTS, que ela vai ocorrer sempre no mês 24, quando eu acioná-la, e depois ela vai ser acionada de novo de 24 em 24 meses. O meu primeiro valor de amortização é 8.000, ou seja, lá no mês 24 eu vou ter uma amortização de 8.000, e para as amortizações sequentes de 24 em 24 meses, eu vou ter um aumento de 10% do valor. Então eu consigo cadastrar uma amortização aqui e simular sempre a entrada dessa amortização, e a planilha vai calcular todos os meses em que vai ter essa amortização para que você não precise se preocupar colocando os dados aqui na planilha de forma manual. Uma outra amortização que eu vou cadastrar é essa amortização que eu estou chamando de 13º. Ela ocorre no mês 5, então vamos supor que eu estou me planejando para comprar um imóvel, eu sei que no 5º mês do meu financiamento eu vou ter o 13º, então eu coloco que o primeiro mês que vai ter essa amortização de 13º é no mês 5, e depois ela vai ocorrer de 12 em 12 meses, então por isso que você coloca a frequência 12. O meu primeiro valor é de 3.000, e esse valor de 3.000 vai crescer 5% em cada 12 meses, que é a frequência desse tipo de amortização. Como essas duas, você consegue cadastrar 10 delas, você consegue cadastrar 10 modelos de amortização para chamar para dentro da sua planilha e com isso conseguir simular rapidamente toda essa amortização ao longo dos anos sem ter que entrar com os dados de forma manual. Aí depois de cadastrar as amortizações que você vai usar nos seus financiamentos, é o momento de você cadastrar os financiamentos. Então você vai vir aqui nessa aba de dados tabela e vai cadastrar até 10 cenários de financiamentos para que você consiga analisar aquelas amortizações que nós falamos. Você precisa inicialmente inserir um nome para esse financiamento. Então você percebe que eu cadastrei 6 cenários aqui, são 6 nomes que aparecem lá na hora de escolher o gráfico, por exemplo. Depois você informa se você vai ter um financiamento Price ou saque para essa tabela, e insere os dados de entrada, valor financiado, taxa ao ano, número de prestações e custos extras, que são aquelas taxinhas que você acaba pagando para o banco. E aí, quando for o caso, você pode selecionar 10 amortizações que você cadastrou aqui. Então lembra que você tinha cadastrado a amortização de FGTS e 13º? Você pode vir aqui e selecionar essas amortizações para que elas sejam levadas em conta na hora de simular as parcelas desse seu financiamento. Você pode fazer isso para até 10 amortizações em um financiamento e pode fazer isso em 10 financiamentos. Então você tem uma tabela bem completa de comparação que basta você entrar com os inputs e com isso já ter os resultados. Eu preciso cadastrar apenas FGTS 13º? Não, você pode cadastrar outras fontes de amortização. Caso você saiba que de 6 em 6 meses você vai ter um valor extra, ou de 25 em 25 meses, ou de 14 em 14 meses você vai ter um valor extra, você vem aqui, cadastra esse modelo de amortização e depois chama ele nesse cenário que você vai simular. Fica tudo muito simples para você ter uma previsibilidade no seu financiamento. E aí o que eu fiz aqui? Eu simulei uma tabela Price, uma tabela saque sem nenhuma amortização. Depois eu simulei uma tabela Price, uma tabela saque usando apenas a amortização FGTS, que eu havia cadastrado, como você se lembra. E por fim, eu cadastrei uma Price e uma saque
usando as amortizações de FGTS e 13º. Quando eu informo essas tabelas aqui e essas amortizações, eu consigo ver toda a evolução do financiamento ao longo dos anos. Por exemplo, na minha tabela 1, que é a tabela Price normal, eu consigo ver a evolução desse financiamento clicando aqui em tabela 1. Então, quando eu venho em tabela 1, ele traz para mim todas as informações relevantes para esse financiamento que eu modelei aqui no dados tabelas. Por exemplo, eu tenho o saldo devedor inicial, quantas parcelas, quanto eu estou pagando de juros, quanto que é a amortização naquela parcela. Eu consigo olhar o cenário de amortizações que eu cadastrei e colocar alguma amortização manual. Tem o total de amortização, tem o valor que fica a minha tabela depois da amortização, tudo isso para todos os 360 meses que eu tinha cadastrado no meu financiamento. Se porventura eu mudar de 360 para 240, por exemplo, eu venho aqui na tabela e ela automaticamente refaz todos os cálculos até o mês de número 240. Então é uma planilha bastante completa que vai simular para você todos os meses do seu financiamento. Isso para todas as tabelas que você inserir. Então eu tenho para a tabela 1, eu tenho para tabela 2, eu tenho para tabela 3 e eu tenho para todas elas. Então você consegue ver todas as informações que você cadastrou aparecendo aqui. Uma outra coisa que é bastante legal é que quando eu tenho, por exemplo, na tabela 5, as amortizações de FGTS e 13º, basta eu ir aqui na tabela 5 e ver o cenário de amortização, esses valores acontecendo. Então perceba que o 13º ele está acontecendo no mês 5 e depois ele acontece de 12 em 12, sempre evoluindo 5%, que é exatamente o que eu tinha modelado. Começa no mês 5, depois vai de 12 em 12, crescendo 5% e começando com 3 mil. Nesse caso, o fundo de garantia, ele começa no mês de número 24, já que é essa coluna do fundo de garantia, e ele ocorre a cada 24 meses, crescendo 10%. Então, esse cenário de amortização você não precisa fazer na mão. A planilha já vai fazer automaticamente para você, desde que você informe esses cenários aqui em dados tabelas. E uma vez feito tudo isso, a planilha calcula para você algumas informações importantes que você consegue comparar por meio dessa tabela de comparação. Então, para cada um dos 6 cenários que você montou, ela traz para você qual que é o valor de entrada, quanto que você gastou em parcelas, quanto que você gastou naquelas taxinhas do banco, quanto que você gastou em amortizações e qual que é o total gasto do seu financiamento. Então, olha só, por exemplo, comparando as tabelas Price que se referem a essa e essa coluna. Se eu não fizer amortizações, eu gasto quase 1 milhão em um financiamento de 300 mil com a entrada de 100 mil. Só que se eu usar o meu FGTS a cada 24 meses, eu derrubo em mais de 140 o valor do financiamento. Ou seja, eu gasto uns 180 em amortizações, só que eu diminuo muito a quantidade de gasto em parcelas porque eu estou batendo muito juros. E se ao invés de eu gastar apenas o FGTS para amortização, eu gastar o FGTS e o meu 13º a cada 12 meses, eu derrubo em mais 70 mil. Então esse último cenário aqui, ele sai mais de 200 mil a menos do que o cenário Price sem amortização. É isso que você precisa simular antes de fazer uma dívida de um imóvel. Se você fizer as contas sem amortizações, muito provavelmente você vai gastar sim 2 vezes e meia, 3 vezes o valor do imóvel. Só que se você souber utilizar as amortizações, você vai derrubar muito os juros que você paga e com isso vai ficar muito mais em conta. Isso sem falar nos mesmos cenários para a tabela saque. Você olha aqui, caso eu não faça amortizações, eu gasto 830 mil. E caso eu faça, eu gasto 658 mil. Se eu comparar com o cenário de tabela Price sem amortização, o valor que eu gasto aqui com as amortizações na tabela saque fica menos de 300 mil em relação ao cenário original. Então tem muita oportunidade de ganho com o uso inteligente dessa planilha. E vale dizer que a planilha é bem dinâmica. Você pode vir aqui nos inputs, colocar alguma amortização extra, pode mudar algum valor. Você está totalmente livre para fazer todos esses cenários. Quando você terminar com os inputs, você analisa essa tabela e você pode ver também a visão gráfica, que é isso aqui que eu te mostrei. Você pode colocar até 10 gráficos nesse gráfico aqui, 10 curvas nesse gráfico aqui, que são essas que você seleciona aqui do lado esquerdo. Então você tem que escolher qual que é a tabela, aquela tabela que você cadastrou aqui em cima, vai aparecer para você selecionar, e qual que é o indicador que você quer ver. Então, todos aqueles indicadores que aparecem aqui na tabela, que são as colunas da sua tabela formada,
você consegue selecionar aqui. Então, por exemplo, eu quero ver a evolução do saldo devedor em cada uma dessas tabelas. Você vem, seleciona saldo devedor e coloca nos próximos, e é assim que o saldo devedor se comporta. Ah, eu quero comparar para a tabela Price normal, sem amortização, como que se comporta os juros e como se comporta a amortização. Então, olha só que bacana. Os juros, que é o gráfico 1, que é o azul, ele vai caindo ao longo do tempo, e a amortização, que é o gráfico 2, que é o laranja, vai crescendo ao longo do tempo. Se você mudar isso para a tabela saque, você vai ver um desenho diferente. Você vê que os juros, que é o gráfico 1, que é o azul, ele cai ao longo do tempo, enquanto a amortização ela se mantém constante. Justo é um sistema de amortização constante. Essa é a tabela saque. Eu posso também colocar a tabela saque com as amortizações de FGTS e 13º, olhando a amortização ao longo do tempo. Ela vai cair consideravelmente. Por quê? Você abate a amortização ao longo do tempo, e com isso você consegue esses resultados diferentes, inclusive quitando o financiamento muito antes do prazo e, consequentemente, pagando menos juros. Existe um ponto diferente aqui também, que é, você pode escolher caso essa amortização vai ser feita na parcela, ou seja, diminuindo o valor que você paga mês a mês, ou no período. Por padrão, ele abate na parcela se você não selecionar nada, mas você consegue diminuir o saldo devedor e, com isso, mudar totalmente essas visões e o tanto que você gasta. Então, tudo isso que eu mostrei, você consegue simular por meio dessa mega planilha de amortização do Excel Genial. Ela serve para você que já tem um financiamento, já tem algumas fontes de amortização secundárias, além daquela parcela mensal. Então, você pode, no seu financiamento ativo, adquirir essa planilha, cadastrar as amortizações e ver qual que é a forma inteligente de utilizar isso. Ou se você está decidindo em adquirir um imóvel, está decidindo em adquirir um bem, você pode ter com essa planilha todos os cenários de se vale adquirir a tabela Price, se vale adquirir a tabela saque, quanto que você vai gastar ao fim do financiamento, o quanto que alguns pagamentos, como 13º, férias, FGTS, podem te ajudar. Tudo isso é facilmente modelado com essa planilha que pode estar à sua disposição. E não se esqueça, caso você tenha se interessado pelo material, ele está disponível para aquisição aqui no link que se encontra na descrição do vídeo e também nos comentários. Nós nos vemos por aí e até mais!